Orçamento participativo das escolas. Desporto escolar. Semana da leitura. Erasmus mais mobilidade miliana, Marcial. A hora do piropo na Rádio Radical. Muito boa tarde. Aqui está de novo a hora do piropo na Rádio Radical. Boa tarde, eu sou a Raquel. Este é o vosso programa das sextas-feiras, com todas as notícias da nossa escola. Boa tarde, sou Tomás. A Rádio Radical é a rádio da Escola Básica dos Três do Marcial. Boa tarde, eu sou a Leonor. Na emissão de hoje vamos recuperar alguns sons deixados em pausa devido à interrupção letiva. Boa tarde, eu sou o Rafael. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segundo y Tercer de Marcial. E começamos a hora do piropo de hoje com os resultados do orçamento participativo das escolas. A missão anterior da Hora do Piropo foi inteiramente dedicada ao projeto, com os habituais tempos de antena das várias propostas. A votação realizou-se na sexta-feira, dia 24 de março, e contou com um elevado número de alunos votantes. Contabilizámos os votos, verificou-se que a proposta C, conforto e diversão, foi a mais votada. Vamos recuperar o som do tempo de antena da proposta C. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Proposta C. Conforto e diversão. Proposta C. Conforto e diversão. A nossa proposta era adquirir matraquilhos e puffs para a biblioteca, porque é divertido e os alunos podem se entreter nos intervalos. A proposta C é dos alunos Tomás, Raquel, Ricardo e Mónica. Nono C. O tempo de antena que acabamos de transmitir foi da inteira responsabilidade da proposta C. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Rádio Radical, a rádio da Escola Solnoi de Latré de Machiel. Muitos parabéns a todos os alunos participantes neste verdadeiro ato de cidadania. E agora, o desporto escolar. Primeiro, a ginástica, e o segundo encontro de ginástica no Bombarral, que se realizou no dia 23 de março. O professor João Alcobia é o responsável pela modalidade e falou à nossa repórter Iris. Vamos ouvir? Olá, eu sou a Iris e estou aqui com o professor João Alcobia, que nos vai falar do desporto escolar, nomeadamente da saída da semana passada da modalidade de ginástica. Boa tarde, professor. Boa tarde, Iris. Onde se realizou a saída da passada quinta-feira? Então, a saída da passada quinta-feira realizou-se na Escola Secundária do Bombarral. Participaram quantos alunos da nossa escola? Então, desta vez apenas participaram menos alunos, apenas participaram 7 alunos na modalidade de ginástica de trampolins. Qual o balanço que fez da saída? O balanço da saída é sempre muito positivo, desde que ninguém se magoou e que os alunos se divirtam, tenham um dia de prática desportiva saudável e que venham mais divertidos e bem dispostos no final do dia, depois de um dia intenso, com muita atividade física. A ginástica é uma modalidade bastante exigente e os circuitos que pedem nas provas criam alguma tensão, mas no fundo acho que o balanço é muito positivo. Vão realizar-se outros encontros deste género até ao final do ano? Na modalidade de ginástica apenas vai haver mais um encontro, que será no Jump Yard, que é um pavilhão desportivo que há em Lisboa, mas será de um caráter completamente diferente, pois é um dia lúdico em que os miúdos vão estar de uma forma livre e é para se divertirem em conjunto com as outras escolas. Vamos alugar um espaço e passar lá uma manhã para acabar em grande este ano de desporto escolar na modalidade de ginástica. Muito obrigado, professor. Obrigado, Iris. Bom fim de semana. Radio Radical da Escola EP 2.3 Marcial. O torneio de ténis de mesa
Equipas iniciadas masculinos realizou-se no Pavilhão da Mata, nas Caldas da Rainha. E segue a Hora do Piropo, desta vez com a atividade que foi dinamizada pela Biblioteca Escolar, durante a última semana de março. Tratou-se da Semana da Leitura, que foi projetada e dinamizada com a professora bibliotecária Simone Teodoro, com auxílio da Sara Feliciano, da educadora Liliana Abreu e da professora Maria José Santos. Passaram pela biblioteca, para além dos alunos da nossa escola, crianças do ensino pré-escolar do primeiro ciclo. Para sabermos como correu, enviámos a educadora Liliana, que foi conversar com a professora Maria José Santos. Vamos ouvir. Olá, boa tarde, professora Maria José. Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui umas perguntas sobre a Semana da Leitura para a nossa rádio. Queríamos saber qual é o principal objetivo da Semana da Leitura. O principal objetivo da Semana da Leitura foi celebrar a leitura e o livro bem com o prazer de ler. Convidamos assim toda a comunidade a aderir no sentido de incentivar e partilhar, experimentar leituras, de modo a valorizar o livro e o gosto pela leitura. Ora, e dentro dessa semana, que tipo de atividades foram dinamizadas? Ora, as atividades dinamizadas foram realizadas tanto na biblioteca como na esplanada de leitura contígua aqui à biblioteca, ao ar livre, com bancas, cestas com livros, mantas, chapéus de sol, e estas foram dinamizando assim a leitura de histórias. Uma noite caiu uma estrela, Estranhos e Bizarrocos, desenhando as personagens inventadas a partir de animais que viram nos livros, que estavam em cima da mesa na biblioteca, com a impressão dos nomes desses animais por carimbos, tal como as mensagens que os livros, as histórias continham. Individualmente tivemos a caça ao ovo, com a leitura de uma página de um livro à escolha do leitor, finalizada com a oferta de um ovo de chocolate. Em grupo turma, tivemos livros sem capa, a leitura de excertos de livro em que os alunos tentavam adivinhar que livro era, que personagem é, a partir da personagem do livro, ou uma personagem muito conhecida, escreverem o nome num post-it e, através de perguntas do sim e não, descobrirem o nome dessa personagem. Outra atividade, que história é esta? Os 7 livros que perderam o título, e associar o título ao livro. Também tivemos o detetive na biblioteca. Após leitura de um excerto, os alunos fizeram da parte de uma história e foram então os detetives a descobrir as pistas na biblioteca. Também tivemos as portas, com 6 questões sobre livros e escritores conhecidos. E as oficinas? E também as oficinas de escrita criativa que foram dinamizadas pela professora Liliana. Eu ouvi dizer que, pronto, para esse espaço das esplanadas, portanto, que a Câmara Municipal colaborou. Sim. A Câmara Municipal colaborou, dando as bancadas e as cadeiras e os chapéus para podermos ter uma esplanada maravilhosa com puffs. Acho que me esqueci de referir, também tinha puffs, que os alunos gostaram imenso também desse espaço. E pudemos degustar também, não é? Pelo menos houve uma senhora que pudemos degustar alguma alimentação mais saudável. Foi proposta então uma alimentação mais saudável através de uma senhora. Liliana, ajuda-me o nome da senhora que eu já não me lembro. Paulucha. Paulucha, que proporcionou no dia dessa semana da leitura uma degustação de vários alimentos mais saudáveis, que permitiram as pessoas sentirem que a alimentação equilibrada pode ajudar as pessoas a sentirem-se mais felizes. Ora, então, dessas atividades tão interessantes, qual o público-alvo que esteve envolvido? O público-alvo destas atividades foram os alunos desta escola do DB23 de Machial e também os alunos das escolas do primeiro ciclo,
tendo vindo aqui alguns alunos, vieram os alunos da Escola do Ramalhal, que puderam desfrutar destas atividades e saíram daqui todos muito risonhos, tal como os outros, que foram muito participativos e gostaram desta nova iniciativa e esta nova visão sobre o olhar o livro e o sentir o livro. Se a Semana da Leitura fez assim esses sorrisos, que balanço faz dessa semana? Portanto, foi uma semana muito boa, muito criativa e com muita alegria e muita participação na esplanada, na caça ao ovo, tendo havido uma grande participação, um grande entusiasmo por parte destes e tendo havido um feedback da parte dos professores também que acompanharam os seus grupos turma, que também gostaram muito da atividade e levaram algumas ideias para depois poderem aplicar nas suas escolas. E além disso, também penso que pudemos ter também aqui um grupo de alunos que fazia parte do projeto de Espanha. Foi o projeto dos alunos que tinham, alguns alunos do 9º ano tinham ido à Espanha participar, conhecer uma escola não foi Marselha, pronto, já não me lembro o nome foi em Espanha e então eles puderam, nessa altura foram recebidos por famílias espanholas e verificaram como é que funcionava essa escola. Depois eles estiveram, precisamente na Semana da Leitura, estiveram cá e puderam usufruir, fizeram aqui um sorteio, uma escolha das fotografias de uma caminhada que fizeram e selecionaram as 3 primeiras fotografias que mais gostaram. E depois, nessa semana, culminou, como na sexta-feira, com um churrasco maravilhoso em que a comunidade escolar participou e, ao mesmo tempo, foi um culminar de todas as atividades que tínhamos nessa semana, desde a Semana da Leitura a esse acolhimento dos nossos irmãos espanhóis. Ora, então podemos dizer que foi uma semana realmente com um balanço bastante positivo. Foi. Obrigada, professora Maria José. Radio Radical, la radio de la Escuela Básica 2-3 de Machel. Obrigado, professora Maria José Santos. Muito obrigado, educadora Liliana. E agora, Erasmus+, Mobilidade, Meliana Maciel. A comitiva de Meliana apresentou-se na nossa escola na segunda-feira, dia 27 de março. Foi recebida pelo Sr. Coordenador da Escola Básica 2-3 de Maciel, professor Gonçalo Bernardino, o qual deu as boas-vindas e entregou, simbolicamente, a chave da escola aos convidados. A equipa de reportagem estava lá e recolheu este som que vamos ouvir. Olá, eu sou a Catarina e estou aqui com o professor Gonçalo e com os nossos alunos parceiros espanhóis, que está a fazer as boas-vindas. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra escuela. Es un placer muy grande dar la bienvenida a nuestra escuela. Estoy seguro de la importancia para nuestros alumnos y para todos del desarrollo de proyectos como este. Se queda una experiencia muy rica en la vida de cada uno. Es una experiencia salir a hacer el viaje, salir de su conforto, conocer otra realidad, cambiar un poquito de familia, un par de días o un poquito más, también es una experiencia. Por último, quiero también dar gracias que habéis recibido muy bien y los portugueses están muy contentos. Bienvenidos. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 de Machel. Seguidamente foi hasteada a bandeira da Comunidade Valenciana, ao som do respectivo hino. Nuevas glorias a España, todos a una vez, ser más vingar, ya en el taller, en el campo,
paz. España, tots a una veu, germans vinga, ja en el taller i en el camp remoreig, cantis d'amor, himnes de paz. Passa la retxo que avança en marxa trufant. Per a tu la vega envia la riquesa que atresora i és la veu de l'aigua cantus d'alegria acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i als teus peus surten a tots sardins estenen un tapís de fusta i de roses fines. De fruites taulades dels paradisos de les riberes pengen les arracades baix les arcades de les palmeres, palmeres sona la meua amada i el potentíssim brindan ressò. Notes de nostra albada canten les glòries de la ressò. Valencians en peu al seu ser de nostra veu la llum salude dins. Per aforar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vinga, ja en el taller, en el camp remoreig, cantis d'amor, himnes de paz. Nostra Senyora. Visca València, visca! Visca! A bandeira da comunidade valenciana ficou hasteada até terminar a mobilidade. Tal como aconteceu na mobilidade emiliana, todos os dias tivemos uma equipa de reportagem. Esta equipa foi responsável pela recolha das imagens, colocar no Piropo Online, realizar as entrevistas e redigir o habitual diário de bordo. Apresentamos agora o primeiro diário de bordo. Vamos ouvir a Catarina. Olá, eu sou a Catarina e vou apresentar o diário de bordo do dia 2. Erasmus mais mobilidade marcial. Diário de bordo, dia 2. Fotos recebidas da redação 280. Depois de algumas horas de descanso nas casas das nossas famílias, o dia na escola começou às 8h30. Deixámos os nossos colegas valencianos para serem recebidos pelo coordenador do estabelecimento, Gonçalo Bernardino, e fomos para as nossas salas. O professor Gonçalo deu as boas-vindas ao grupo e confiou-lhes simbolicamente a chave da escola. Ao som do hino de Valência, foi içada a bandeira da comunidade valenciana. Fomos então buscá-los para a aula de inglês do 9º B, onde nos apresentámos na presença dos professores valencianos, da professora Glória e do professor Paulo Carcinho.
Depois mostrámos-lhes 2 apresentações no Think Link, uma sobre Torres Vedras e Santa Cruz e a outra sobre o Museu da Lourinhã e o Dino Park, que tínhamos construído seguidamente. Foi a vez da aula de Físico-Química, com as professoras Teresa Pedro e Rita Costa, do 9º C. Apresentações e várias experiências, desde encolher ovos e latas até produzir queijos e sabonetes. Depois do almoço, aula de Ciências Naturais com o engenheiro Renato Ferreira, do Centro Municipal Florestal. A caminhada que se seguiu permitiu-nos conhecer as potencialidades da floresta, os cuidados que devemos ter com ela e preparar a última atividade deste dia, o concurso de fotografia. Mas antes ainda houve tempo para uma demonstração de sapadores e um pequeno lanche oferecido pelo centro. A última aula foi a de TIC, com a professora Filipa Duque e a educadora Liliana Abreu da Biblioteca Escolar. Escolhemos as melhores fotografias tiradas no percurso e fizeram-se as impressões e foram expostas na biblioteca para serem votadas. À noite passámos por Torres Vedras, fomos ao McDonald's e depois ainda houve força para uns toques na bola. Equipa de reportagem: Alex Duarte, Catarina Ferreira, Gabriela Castro, Iris Gato, Leonor Perdigão e Martim Silva. Hadir Educal, Prathamik Bidyalaya Recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Muito completo o vosso trabalho. Muito obrigado. Nessa mesma segunda-feira, entrevistámos o engenheiro Renato Ferreira, do Centro Municipal Florestal. Vamos ouvir. Olá, eu sou Iris e estou aqui com o engenheiro Renato Ferreira, do Centro Municipal Florestal, e que está a desenvolver uma atividade integrada no projeto Erasmus+. Boa tarde, Sr. Engenheiro Renato Ferreira. Muito boa tarde, Iris. Olá, Francisco. Olá, boa tarde. O que é o Centro Municipal Florestal? O Centro Municipal Florestal é um edifício no Machial onde integra o Gabinete Técnico Florestal e as equipas de sapadores florestais e restante maquinaria do município que realiza trabalhos na área florestal. Foi inaugurado em 2021 e atualmente conta com 2 equipas de sapadores florestais, tratores florestais, maquinaria e a equipa técnica, e ainda encontram-se também sediadas 2 associações de produtores florestais locais da região oeste. Que tipo de atividade desenvolvem? A nossa atividade, a partir dos sapadores florestais, baseia-se na gestão de áreas públicas, na gestão de áreas de faixas de proteção, silvicultura, plantações de árvores e também vigilância e primeira intervenção no combate a incêndios florestais, essencialmente. Também trabalhamos muito na componente da fiscalização ambiental, das florestas e das ações que as pessoas praticam. É habitual realizar atividades com as escolas? Nós fazemos muitas atividades com as escolas, umas em sala de aula e outras práticas. Os sapadores, ao longo do ano, fazem imensas atividades, por exemplo, de plantação de árvores, também de caminhadas, como foi que realizámos hoje, com formações, com alunos de todas as escolas do concelho. Qual a razão da localização do centro aqui no Machial? Isso tem que ver com a principal mancha florestal do nosso concelho, está situada aqui nesta zona do Machial, Monte Redondo, Outeiro da Cabeça, e era importante trazer todos os equipamentos e o pessoal que trabalha na questão da gestão da floresta e também dos incêndios. Era importante trazer toda essa gente, todo esse equipamento para o seio dessa área florestal que aqui podemos verificar. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Renato Ferreira e Francisco. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado nós. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Muito obrigado, Engenheiro Renato. Obrigado, Iris. E passamos para o dia de terça-feira e vamos ouvir o diário de bordo desse dia, que nos é apresentado pela Érica. Erasmus. Mobilidade Machial. Diário de bordo, dia 3. Dia dedicado ao património de Torres Vedras.
Encontramos-nos todos à porta da escola secundária e o resto do grupo encontrou-se no Largo da Graça. Hoje, a foto oficial foi tirada por vários fotógrafos, no claustro do Convento da Graça. A aula de História ocupou todo o dia. Começou no Museu Municipal. A técnica Mónica Franco foi a anfitriã. O percurso começou na parte antiga da cidade, com paragem no Chafariz dos Canos. E a outra paragem foi no Centro de Interpretação da Comunidade Judaica de Torres Vedras. De seguida foi visitado o castelo e assim se completou a manhã. O almoço foi na Escola Secundária Henriques Nogueira. De tarde, e já com o autocarro, as visitas foram para fora da cidade. A primeira paragem foi o Forte de São Vicente e de seguida o Castro de Zambojal. O dia acabou em Santa Cruz, com visita à Azenha e um passeio pela praia. À noite, confecção de pizzas e muita animação. A equipa de reportagem: Rafael Santos, Ana Filipe Botelho, Érica Pereira e Raquel Catarino. Hoje estamos com a Rádio Radical. Uma bela amostra do Conselho de Torres Vedras. Muito obrigado. Na terça, a entrevistada não podia deixar de ser a Mónica Franco, técnica do Museu Municipal, que acompanhou a equipa o dia todo. Enviámos a Iris para falar com ela. Vamos ouvir? Olá, eu sou Iris e estou aqui com a técnica do Museu Municipal, Mónica Franco. Boa tarde, Mónica. Olá, boa tarde. É habitual realizar esse tipo de visitas guiadas? Sim. Costumamos fazer sempre de terça a sexta-feira e aí por vezes até fazemos à segunda-feira, mesmo estando o Museu Municipal encerrado. Que tipo de públicos procuram mais estas visitas? Normalmente temos mais o público escolar, sobretudo o primeiro ciclo. Que outras ofertas tem o museu para as escolas? Para além das visitas guiadas, temos algumas atividades por vezes ao fim de semana. Temos as quartas-feiras à tarde em que os alunos não têm aulas à tarde e nós temos algumas atividades propositadas para esse dia. E às vezes durante a época de férias também fazemos tempo de férias com o público escolar. Acha que esta atividade correu ou está a correr bem? Acho que sim. Apesar de vocês estarem um bocadinho cansados, mas eu acho que sim. Ok, muito obrigada. Obrigada, Iris. Tchau. Na Rádio Radical, a tua companhia é essencial. Obrigada, Iris. E obrigada, Mónica, pela forma como nos recebeu e ajudou a perceber a história de Torres Vedras. E passamos para quarta-feira, onde o destino foi a Lourinhã. Nesse dia, as entrevistas concentraram-se no Dinoparque da Lourinhã. A equipa falou com técnicos e paleontólogos do parque, nomeadamente com Pedro Colasso, o Rodrigo e o João Marinheiro. Vamos ouvir o som recolhido? Olá, sou o Francisco e estou aqui com a Catarina. Olá. E estamos aqui com o paleontólogo João Marinheiro. E há quanto tempo é que trabalha na paleontologia? Portanto, eu trabalho na paleontologia já há 13 anos. Portanto, vim para cá, para a Lourinhã, fui voluntário ali no Museu de Lourinhã já faz 13 anos. O que é que motivou a ser paleontólogo? Eu sempre quis, desde pequenino, ser paleontólogo, porque eu gostava muito de dinossauros quando era miúdo. Eu tinha uns 5, 6 anos, mas acabei por esquecer um bocadinho a parte da paleontologia quando comecei a ficar mais crescido. Mas interessava muito por animais, de qualquer das formas, por isso segui biologia. E houve uma altura que eu, no meu curso, decidi fazer voluntariado. Eu vim fazer voluntariado aqui para a Lourinhã. E nesse voluntariado eu trabalhei com fósseis e descobri novamente aquela paixão que eu tinha antes por paleontologia. Então decidi nesse momento que era isso que eu queria seguir. E acabei por ficar aqui desde então. Qual foi a descoberta que lhe deixou mais feliz? Olha, a descoberta que me deixou mais feliz foi numa escavação que eu e mais uns colegas meus fomos fazer aos Estados Unidos, no estado de Wyoming, onde nós descobrimos muitos ossos de dinossauro e eu consegui encontrar a cabeça do maior dinossauro carnívoro de todos, que é o Torvosaurus. Consegui encontrar uma cabeça com dentes, que é uma coisa espetacular, no meio dos outros fósseis todos. Portanto, acho que essa foi a descoberta mais que eu achei mais interessante, a mais fantástica que eu vi até agora. Muito obrigado. Obrigado. Olá, eu sou a Catarina. E eu sou o Francisco.
E estamos aqui com o paleontólogo Rodrigo. Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Há quantos anos é que trabalha nesta profissão? Bom, eu já estou trabalhando com paleontologia desde 2017, ou seja, já tem mais ou menos 6, 7 aninhos que eu estou na área. O que é que me motivou a ser paleontólogo? Eu gosto muito de dinossauros e de fósseis desde que eu era criança, então desde os 3 anos de idade eu já falava que queria ser paleontólogo, aprendi a ler e a escrever copiando os nomes dos dinossauros e dos animais pré-históricos, dos livros, das coisas que eu tinha, e eu acho que o que realmente me motivou mais foi o filme do Parque Jurássico e um desenho animado que é Em Busca do Vale Encantado, que é bem antigo, que eu também gostava bastante quando era criança. E qual é que foi a descoberta que mais o deixou feliz? Descoberta que eu acho que me deixou mais feliz, acho que foi a primeira descoberta que eu fiz. Foi um peixe lá no Brasil, que tinha mais ou menos 90 milhões de anos. Não tinha nada de muito especial, mas foi meu primeiro fóssil e me fez perceber que realmente era o que eu queria seguir. Eu fiquei muito emocionado quando encontrei ele, porque ele me inspirou 86 milhões de anos para ser descoberto, então foi bem especial para mim. Obrigado. Obrigado. Nada, fiquem à vontade. Olá, sou Francisco Penelas. Olá, sou Gonçalo Alves. E estamos aqui com Pedro Classe. Pedro Classe. Quando é que foi criado o Dinoparque da Lourinhã? O Dinoparque abriu em 2018. A Lourinhã é conhecida como a capital dos dinossauros. Já temos o Museu da Lourinhã, que foi aberto em 93 pela família Mateus. E depois agora aproveitámos e tivemos a oportunidade de abrir aqui o Dinoparque e foi aberto em 2018. Quais foram as razões que levaram à abertura do Dinoparque? Então, uma das razões é sempre económica, não é? Trazer dinheiro, o pessoal vem cá visitar e traz sempre dinheiro para a zona, não só para o Dinoparque, mas também para a Lourinhã e para as terras em redor. E segundo, queremos que as pessoas conheçam os dinossauros, porque é que eles estiveram aqui, quais os dinossauros portugueses, a importância deles, etc. E quais são as atividades que tem? Atividades. Temos blocos de escavação, que são blocos de gesso, que têm esqueletos de dinossauro lá dentro, é mais para os pequeninos, mas os adultos também se divertem bastante a fazê-los. Temos pintura de dinossauros, temos a modelação de barro e depois temos algumas atividades gratuitas, que é encontrar dentes de tubarão na areia e é por aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Maxial. Muito obrigada a todos. Excelente trabalho. Segue quinta-feira, dia da visita a Monte Junto. E passamos já ao diário de bordo redigido nesse dia, e aqui apresentado pelo Stanislav e Michael. Dia 5, diário de bordo. O dia começou com muita animação. A partir do estúdio da Rádio Radical saiu música que animou todo o polivalente. Depois partimos para a Serra de Monte Junto, onde visitamos o Real Fábrica do Gelo. A visita foi guiada pelo Sr. Carlos Ribeiro, que explicou como funcionava a parte da congelação da água e depois a compactação do gelo. O almoço foi no Parque das Merendas da Serra, ao qual se seguiu um passeio, nomeadamente ao ponto mais alto, junto do convento da Nossa Senhora das Neves. O transporte foi feito pela carrinha gentilmente cedida pela União das Freguesias de Machel e Monte-Redondo. De volta à escola, seguiu-se um workshop de construção de caixas-ninho. Foram construídos 4 caixas-ninhos que foram colocadas em outras tantas árvores. Esperemos que acolham 4 famílias de aves. Seguiu-se o habitual descanso no espaço da Semana da Leitura na biblioteca escolar, até à chegada das famílias de acolhimento. Depois de jantar, a equipa concentrou-se em Santa Cruz para mais um momento de convívio. Eu sou o Michael. E eu sou o Stanislav. Rádio Radical, a rádio escola Slonoi de Latre de Machiel. Para a entrevista do dia, enviámos o Marco, que foi falar com o Sr. Carlos Ribeiro, responsável pelo Centro Interpretativo da Fábrica do Gelo Monte Junto. Alô Marco, podes entrar. Hola, soy Marc y estoy aquí con el señor Carlos Ribeiro, que nos va a hablar de la fábrica de hielo de Monte Junto. Buenas tardes, señor Carlos Ribeiro. Tengo unas preguntas para ti.
¿O qué es una fábrica de hielo? Uma fábrica do gelo era uma fábrica que produzia gelo natural antes de haver o frigorífico. Portanto, antes de haver frigorífico, era aqui nesta fábrica que se produzia gelo e que depois abastecia a corte, nomeadamente Lisboa, a capital do reino. ¿Por qué fue localizada en lo alto de la Sierra de Montejunto? O sítio de escolha da fábrica foi escolhido aqui no Monte Junto porque tinha condições climáticas excelentes, a temperatura aqui era ótima e depois porque também ficava próximo de Lisboa. ¿Cuál fue el principal objetivo de su construcción? O objetivo da construção desta fábrica do gelo foi colmatar as sucessivas falhas de neve que vinha a neve da Serra da Lousã e da Serra da Estrela. Portanto, antes de haver aqui a fábrica do gelo no Monte Junto, a neve vinha da Serra da Estrela e da Serra da Lousã para abastecer Lisboa. Mas como começou a haver falhas de neve, houve alguém que se lembrou que aqui no Monte Junto tinha condições excelentes para fazer uma fábrica desta natureza. Vale. ¿Qué cantidad máxima de hielo se puede almacenar? Aqui o silo principal levava cerca de 364 metros cúbicos de gelo. Portanto, durante todo o inverno o gelo era armazenado nestes dois silos, aquele é o maior, aquele é outro mais pequeno, e depois todos os dias saía daqui gelo para abastecer Lisboa, nomeadamente o Rei, os cafés e as confeitarias mais chiques da Baixa Lisboeta e depois também alguns hospitais. ¿De dónde viene la mano de obra para trabajar aquí? A mão de obra, portanto, existe aqui na Serra, próximo da Serra, no Sopé, uma aldeia que se chama Pregança, que fica a 3 km daqui. Era desta aldeia que as pessoas vinham para trabalhar aqui na fábrica do gelo. Eles levantavam-se de noite, quando o guarda da fábrica, portanto, via que ali embaixo, na zona dos tanques, já havia gelo. O guarda ia lá abaixo a Bragança, tocava uma corneta para acordar os homens chegavam, vinham para dentro dos tanques partir os pedaços de gelo e depois era transportado às costas e armazenado aqui dentro dos silos. Portanto, a mão de obra eram estas pessoas daqui da aldeia de Bragança que faziam este trabalho. Muito obrigado, Sr. Carlos Ribeiro. Obrigada também, tudo bom. Tchau, obrigado. Tchau. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Obrigada, Carlos Ribeiro. Obrigada, Marco. E eis-nos chegados ao último dia da mobilidade, a sexta-feira, dia 31 de março. Foi o dia da cerimónia, de encerramento, da entrega dos diplomas, mas houve muito mais. Vamos ouvir o diário de bordo, desta vez com o Francisco Penelas. Dia 6. Diário de bordo. Logo pelas 8h30 começou a aula de Educação Física. Depois do aquecimento, os professores Nuno Lopes, Edel Malcata e João Alcobia apresentaram um circuito que possibilitou a todos a prática de várias modalidades desportivas. No final, todos foram brindados com um mimo por parte das funcionários do ginásio. Depois do intervalo, iniciou-se a sessão oficial de encerramento da mobilidade, primeiro com a parte lúdica, com a recriação de Carnaval de Torres Vedras, com a equipa Martim Antunes e as suas muchachas. O som esteve ao cuidado da equipa ibérica no estúdio do Rádio Radical. Seguiu-se a cerimónia de encerramento da mobilidade com os discursos e entrega de certificados. Terminada a cerimónia, passou-se ao almoço, ao qual constatou um churrasco. A sobremesa foram gentilmente confeccionadas pelas famílias e outros participantes, numa organização da professora Ana Teresa Rodrigues. Encheram uma magnífica mesa e não sobrou quase nenhum. As camisolas foram autografadas por todos e os parceiros de Miliano seguiram para Torres Vedras. À noite realizou-se um convívio final onde ocorreu um único incidente. O Tiago partiu o pé. As melhores, puto. Radio Radical, la radio de la Escuela Básica 2.3 de Maciel. Foi um dia de muita emoção. Resta-nos o balanço final da mobilidade. Para este balanço, voltámos a falar com a professora Glória Roque, responsável da nossa escola pelo projeto. Alô, Matilde.
Olá, eu sou a Matilde e estou aqui de novo com a professora Glória Roque, que é a coordenadora do projeto Valor das Pequenas Coisas e que nos vai falar na vinda dos parceiros espanhóis à nossa escola. Boa tarde, professora Glória. Olá, boa tarde, Matilde. Então, qual é o balanço que faz em relação à mobilidade que desta vez foi dos colegas espanhóis? A mobilidade dos colegas espanhóis e a sua vinda até nós e todo o conjunto de atividades que teve que ser desenvolvido, que foi promovido pela escola, de forma a que eles pudessem conhecer a nossa escola e a nossa dinâmica educativa, correu muito bem. Foi sempre muito ativa desde o primeiro dia que os recebemos, içando a bandeira de Valência e eles cantando o seu hino, até as atividades que tivemos que desenvolver, quer dentro do espaço escola, quer fora. E lembro a experiência de subirmos até ao cimo da serra, passando pelo centro florestal municipal, e todas essas experiências diferenciadas e complementares, acho que foi uma experiência muito positiva. Também no segundo dia pudemos conhecer Torres Vedras, e antes de nos deslocarmos, os nossos alunos fizeram sempre a apresentação em inglês e dos espaços e do que nos caracteriza e da nossa história. Acho que foi uma experiência muito interessante porque nos obrigou a nós próprios a conhecer melhor o nosso próprio património e a nossa realidade para o dar a conhecer. E depois tivemos o dia também da ida, de fazermos os ninhos e da ida à fábrica do gelo de Montejunto, o conhecer também o Dinoparque e depois, por fim, o convívio e a partilha que fizemos aqui na nossa escola com as nossas bifanas e com os nossos petiscos e nossos doces que as pessoas tão generosamente se prontificaram. Também não podia deixar de referir que foi extremamente enriquecedor para todos a partilha e a abertura das famílias. As famílias foram realmente fantásticas, as nossas famílias abriram as suas casas e acolheram generosamente os alunos que estiveram connosco. Não posso deixar de referir que foi toda uma experiência muito profunda. Este valor das pequenas coisas mexeu com muitos de nós e com as famílias mesmo, que saíram de si mesmas, abriram as portas e de uma forma simples e autêntica partilharam, conversaram, quiseram saber, e os alunos também. As minhas colegas espanholas estavam felicíssimas também com esta experiência e não posso esquecer também as aventuras e todo o cuidado e responsabilidade que os pais tiveram em levar os seus filhos até à praia, ao anoitecer, ou às brincadeiras que se iam fazendo também no campo da Várzea. Portanto, foi todo um conjunto de atividades que foi muito enriquecedor para todos. E agora, como não podia deixar de ser, peço-lhe que nos faça um breve balanço de todo o projeto. Bem, o projeto ainda está em andamento, ainda falta, já está a adiantar, mas o projeto foi muito desafiante porque nos obrigou a sair de nós mesmos e a questionarmos muitas coisas. Foi difícil, foi muito difícil no início e eu posso dizer que realmente foi um balanço muito, muito positivo. E o projeto está concluído ou ainda há mais novidades? Ainda há mais novidades, porque o projeto ainda não está verdadeiramente concluído, porque só terá a sua conclusão, o seu término, no dia 28 de abril, com a presença do Dr. João Albuquerque.
E portanto, essa vinda do Dr. João Albuquerque será o culminar do trabalho desta mobilidade. Porque um dos valores que nós mais batemos ao longo desta mobilidade foi o valor da cidadania europeia. E, como tal, temos entre nós um eurodeputado também para partilhar connosco os valores europeus. Muito obrigada, professora Glória. Hoje estamos com a Rádio Radical. Obrigado, professora Glória Roque. Obrigado, Matilde. E com este balanço termina a emissão de hoje, da Hora do Piropo. Muito boa tarde, eu sou a Leonor. Foi a emissão 53 do nosso programa de sexta-feira, aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Machel. Boa tarde, eu sou o Rafael. Prometemos voltar na próxima semana para mais notícias da escola. Boa tarde, eu sou a Raquel. E não se esqueçam de nos seguir em Piropo Online, no Instagram e no Facebook. Bom fim de semana, eu sou o Tomás. A Hora do Piropo na Rádio Radical.